Vamos dar continuidade ao nosso estudo Desenvolvimento Humano 2, Formação da Personalidade e da Individualidade, abrangendo os aspectos físico, mental, emocional, comportamental, social e espiritual do desenvolvimento humano. Vamos agora falar sobre a segunda infância, também chamada de pré-primário. Vai desde por volta de 2 anos e meio, quando a criança passa a dominar a relação pensamento e linguagem, até por volta de 6 anos e meio, quando adquire o raciocínio figurativo ou simbólico, pode ser alfabetizada, e também adquire a noção de tempo, passado e futuro. A segunda infância também pode ser dividida em subfases, onde nós temos o pré-primário 1, onde ocorre a integração do pensamento e linguagem, mais ou menos dos 2 anos e meio até 3 anos e meio. Depois o pré-primário 2 é a fase da imitação dos modelos pessoais. O pessoal de psicanálise costuma dizer que é a fase edípica, que vai dos 3,5 até mais ou menos 5 anos de vida. Depois a fase pré-primário 3, ou resolução dos traços gerais de personalidade, de 5 até por volta de 6 anos e meio. Mais uma vez destacamos, essas idades são meramente referenciais. Pode ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos, depende muito da criança, porque cada caso é um caso. As principais características da segunda infância. Nesse período ocorrem as grandes janelas da mente. São períodos de aproximadamente 4 a 6 meses, nas quais as crianças demonstram interesse por atividades específicas. Também é uma fase de ebulição das suas emoções e sentimentos, onde ela vai desenvolver muitos sentimentos interindividuais, e também é a fase da resolução mental na vida da criança, quando pensamento e linguagem se juntam. A segunda infância começa a partir do momento que a criança adquire a capacidade de linguagem plena. E o fim desse período vai mais ou menos quando ela adquire o raciocínio figurativo e já tem condições de ser alfabetizada. Lembrar que até então a criança vivia basicamente em função da socialização primária, que era a socialização familiar. Muitas crianças já são colocadas em prézinho, então já começam a desenvolver uma socialização secundária. Mas na segunda infância, a socialização secundária, o envolvimento com amiguinhos, com colegas, com vizinhos, com demais pessoas, acaba muitas vezes se sobrepondo à própria socialização primária. O que a pessoa ou que a criança mais precisa nesse período é a assimilação dos modelos para serem imitados. Então, modelo pessoal, modelo sexual, modelo familiar, modelo moral, modelo espiritual e assim por diante. A criança também nesse período adquire sua identidade sexual, onde ela vai se ver como menino, como menina, ou como ambos, ou como nenhum dos dois ao mesmo tempo. E nesse período também a criança internaliza conceitos morais, espirituais, conceito de certo e errado. E no final da segunda infância, os traços gerais da personalidade já estarão delineados, embora a personalidade esteja sempre num processo de formação. Então, dentro da segunda infância, vamos ver primeiramente o pré-primário 1, ou fase da integração do pensamento e linguagem. O pré-primário 1, ou integração do pensamento e linguagem, vai desde os 2 anos e meio aproximadamente até os 3 anos e meio aproximadamente. Nesse período ocorre a maior revolução mental na vida da criança, quando pensamento e linguagem se juntam. Agora a criança passa a pensar em português porque fala português, e fala português porque pensa em português. O domínio da linguagem permite a interação da criança com o ambiente,
e passa a ser elemento para a interiorização de conhecimentos. Daí a palavra cognição, conhecimento. Não só a criança vai adquirindo conhecimento nas suas experiências vivenciais, como ela também vai assimilando conceitos. E lembrando que conceitos são coisas extremamente subjetivas. Por exemplo, antes, na primeira infância, a criança aprendia mamar, se referia à mamadeira. Agora ela entende que mamar pode se referir à mamadeira, como também pode se referir à ação, ao verbo de mamar. Então, repare que mamar deixou de ser algo concreto, mamadeira, para ser um conceito, ou seja, um verbo, o verbo mamar. E isso vai acontecendo com várias outras coisas na vida da criança. Ela não só vai interiorizando conhecimentos, como ela vai interiorizando conceitos também. Por volta dos 2 anos e meio, ou seja, 30 meses, a criança domina o uso de verbos, mesmo que não consiga conjugar o verbo, e forma pequenas frases, onde tem sujeito mais o verbo. Beber, mamar. Então, bebê quer mamar. Ela ainda não consegue colocar várias conjunções ou várias preposições ou outros artigos, mas ela já aprende o substantivo, bebê, mamãe, e o verbo mamar, falou, ri. Então, ela já começa a ampliar muito a sua linguagem. E esse conceito vai fazendo também com que ela comece a adquirir o conceito de adjetivos, ou seja, qualificar um substantivo, atribuir cores e outras qualidades aos adjetivos. As frases, então, passam a ter sujeito, mais o verbo, mais um predicado. Ou seja, não é só a linguagem da criança que está ampliando, o seu raciocínio também está ampliando e ampliando bastante. E temos que lembrar ainda nesse período, é uma fase de verdadeira ebulição de emoções e sentimentos, a quantidade de sentimentos novos, de emoções que a criança está lidando, ela precisa desenvolver tudo isso. Lembrar que essas emoções e sentimentos é que desenvolverão na criança o senso de respeito, de segurança e insegurança, ansiedade, tolerância e intolerância, mágoa, cobiça, decepção, egoísmo, altruísmo e assim por diante. Então é muito importante perceber que a criança está manifestando emoções e sentimentos e ir doutrinando essas emoções e sentimentos para que eles possam se desenvolver de maneira sadia, de maneira adequada. Também é uma fase em que a criança migra muito da socialização primária, ou seja, do ambiente familiar, para a socialização secundária. Ela estará mais disposta a imitar o que os amiguinhos falam, principalmente os amiguinhos um pouquinho mais velhos que elas, e observar que nessa socialização secundária, nem sempre o que a criança estará aprendendo é algo adequado, porque, infelizmente, muitas crianças que servirão de modelo para ela trazem alguns padrões de comportamento que não são muito condizentes. Temos que entender também que a criança desenvolve grande sensibilidade espiritual. Ela assimila e interioriza os conceitos morais e espirituais da família. Então, lembre-se, não só demonstrar de maneira clara para a criança, através da fala, o que você quer, mas mais do que isso, demonstrar através do seu comportamento, porque ela está mais interessada em imitar seus comportamentos do que entender exatamente o que você está falando. Nessa fase, a criança também adquire bem a noção de certo e errado, mas cuidado, a criança ainda não tem juízo de valores, ela vai aceitar o que
família impõe para ela e muitas vezes vai fazer coisas que não é aquilo que a família gostaria. Mas lembrar que não só ela está desenvolvendo o seu conceito, então desenvolva um conceito adequado. Não adianta querer punir a criança por coisas erradas que ela fez, se ela está vendo comportamentos errados dentro da própria família.